Muito bem, alunos, hoje nós vamos abordar a Revolução Russa de 1917. A Revolução Russa foi a primeira vitória, vamos dizer assim, a primeira realização de um movimento social que surgiu no século XVIII e XIX, qual seja o movimento organizado da classe trabalhadora. Desde que a implantação da Revolução Industrial dividiu o mundo do trabalho entre patrões e empregados, entre os donos do capital e aqueles que trabalham para viver, que uma contradição entre os interesses desses dois segmentos resultou em um movimento social. A princípio, espontâneo, a primeira reação dos trabalhadores foi observada pelo chamado ludismo, os trabalhadores lá sentindo que perdiam seus empregos, perdiam seus espaços para a mecanização, em muitos casos sabotavam, quebravam as máquinas. Observou-se também uma tendência chamado cartismo, em que tornou-se recorrente que trabalhadores organizassem manifestos, abaixo-assinado, pedindo melhores condições de vida. E isso, obviamente, nada deu certo. Esse cartismo teve a sua expressão máxima na Rússia, em 1905, quando o padre Gapon fez um abaixo-assinado com milhares de assinaturas para levar ao czar da Rússia, pedindo melhores condições para os trabalhadores, salário, etc. E a resposta foi um batalhão lá de Cossaco, passou todo mundo no fio da espada, o Domingo Sangrento de São Petersburgo, muitas mortes. A princípio, observamos também o surgimento do socialismo utópico. Alguns filantropos resolveram organizar fábricas e atividades econômicas, que seriam mais, vamos dizer assim, amenas, ou experiências isoladas de desenvolver condições de trabalho mais humanas. Tudo isso fracassou também, porque a concorrência com empresas que superexploravam a força de trabalho tornou inviáveis essas propostas econômicas. A mais importante dela foi uma colônia New Harmony, fundada nos Estados Unidos. A expressão mais efetiva, vamos dizer assim, desse movimento dos trabalhadores veio com o surgimento dos anarquistas. Os anarquistas que começaram a promover movimentos sociais em toda a Europa industrializada, caracterizados pelas greves econômicas, por melhores salários, melhores condições de vida. E durante o século XIX, a Europa foi sacudida por inúmeras insurreições, revoluções, vamos dizer assim, ou tentativas de revolução, uma grande leve em 1830, outra em 1848, 1850 e 1870 também. Todos os países foram afetados, de Espanha, Bélgica, Holanda, França, Alemanha, em todo lugar houveram insurreições. E nesse processo de luta social da classe trabalhadora, em 1848, os teóricos filósofos alemães Karl Marx e Friedrich Engels lançaram durante a Comuna de Paris, que foi uma das mais importantes destas insurreições, o Manifesto do Partido Comunista, que apareceu, os comunistas apareceram no cenário desse movimento social como apresentando uma alternativa de poder ao Estado capitalista. Até então, os anarquistas eles tinham reivindicações econômicas limitadas, mas não almejavam mudar a natureza da sociedade, não tinham um projeto para a sociedade. E este movimento comunista foi crescendo, não só o movimento comunista como os outros, foi crescendo, os anarquistas, foi crescendo e tomando corpo até o início do século XX. Entendeu? No início do século, quando chega o momento da Guerra Mundial, 1914, haviam duas grandes tendências do movimento socialista no mundo. Havia os partidos social-democratas, que defendiam uma participação institucional e eleitoral no Estado burguês para fazer transformações na sociedade, e os partidos comunistas que previam uma insurreição, uma revolução, uma ruptura com o poder e a coletivização dos meios de produção. A guerra eclodiu e, pela primeira vez, um partido comunista conseguiu realizar o seu propósito.
e foi na Rússia em 1917. Uma grande surpresa para os comunistas do mundo inteiro, porque o que eles esperavam era lograr o sucesso em países onde houvesse maior industrialização, Alemanha, França, etc. Porém, foi na velha Rússia czarista que o partido bolchevique conseguiu chegar ao poder. A Rússia, arruinada pela guerra, destroçada pela guerra, com o Estado enfraquecido e o governo do czar perdendo espaço e popularidade a cada momento, em 1905 já tinha havido uma insurreição, uma revolução importante, né, contra o czar, abalado por uma derrota cachapante que o exército teve em 1905 numa guerra contra o Japão. Né? Esse movimento em 1905, embora derrotado, teve como saldo o surgimento e o fortalecimento do partido bolchevique, que era o partido comunista lá na Rússia. Em 1917, com o governo czarista caindo aos pedaços, enfraquecido, derrotado na frente de batalha, com a população, enfim, sofrendo graves problemas econômicos, em fevereiro de 1917 houve uma insurreição popular, uma revolta da população, na qual o czar foi derrubado. O czar acabou tendo que abdicar, abandonar o poder e constituiu-se um governo provisório liderado por Kerensky, que era o chefe dos social-democratas russos, da social-democracia, do partido menchevique. O gabinete de Kerensky, né, que instituído em fevereiro, não conseguiu resolver os graves problemas econômicos da Rússia, nem melhorar a condição de vida da população e nem mesmo saiu da guerra. Pressionado pelos aliados, manteve a Rússia no conflito. Isso fez com que esse governo se desgastasse rapidamente. Em outubro do mesmo ano, o partido bolchevique iniciasse uma insurreição vitoriosa e chegasse ao poder. Ora, esse foi um grande marco na história. Em outubro de 1917, os bolcheviques chegam ao poder, um pequeno partido, porque o partido bolchevique não era grande, não tinha a extensão que, por exemplo, o Partido Comunista Italiano tinha na Itália, enfim, de jeito nenhum. Um pequeno partido, apoiado pela massa operária das principais cidades, chega ao poder. Chega ao poder com o lema: paz, pão e terra. Acabar com a guerra, distribuir a terra para os camponeses e alimentar a população. A ideia era muito boa e conseguiu grande apoio popular para isso. E, a princípio, o governo comunista do Vladimir Lenin parecia que ia conseguir algum resultado. Houve uma coletivização de terra, reforma agrária, os exércitos puderam voltar para a guerra, porque a Rússia se rendeu, saiu da guerra com a Alemanha, os estoques de alimento puderam ser distribuídos, porém a alegria durou pouco. Os países aliados, a França, a Alemanha, Estados Unidos e muitos outros países, a Finlândia, vários países, acabaram mandando tropas para a Rússia para apoiar um movimento reacionário dos velhos aristocratas, os generais antigos, os russos brancos. E se iniciou uma guerra civil de 4 anos, 1922 a 1926. Essa guerra civil foi o auge de período de fome na Rússia. A Rússia já vinha desde 1900, do início da guerra, num período de grande fome. Essa fome se ampliou. Houve um problema de uma grande miséria, grande destruição na Rússia durante a Guerra Civil. Na Guerra Civil, o Partido Bolchevique conseguiu a vitória apoiado nos trabalhadores das cidades, através dos sovietes, dos sindicatos, que sustentaram a criação do Exército Vermelho, que foi vitorioso sobre os exércitos brancos. Porém, no campo em que as cidades eram mantidas pelos bolcheviques, as principais cidades, e no interior as vilas e cidades pequenas mudavam de mão entre os russos brancos e o Exército Vermelho. E a destruição de colheitas, de casas, de cidade, um monte de pessoas, era muito grande. Muitas vilas eram arrasadas pelos dois exércitos,
Chegava o exército branco, dizia, vocês estavam apoiando o exército vermelho, queimava tudo. Quando ia embora, vinha o exército vermelho, vocês estavam apoiando o exército branco, queimava o que sobrou. Né? Então, é um período de grande fome, inclusive casos de canibalismo eram relatados, a imprensa ocidental fazia um enorme escândalo, talvez por isso esse negócio de comunista comer criancinha, né? Era grande fome na Rússia durante a Guerra Civil. Porém, os comunistas venceram. O Exército Vermelho, liderado por Leon Trotsky, conseguiu debelar a ameaça do Exército Branco e o Partido Bolchevique se preparava para estruturar a economia. O Lenin, no poder, inclusive, lança uma política econômica que chama de NEP, Nova Economia Política, que previa a incorporação de algumas práticas do regime de mercado, a distribuição de terras em regime de propriedade privada para reerguer a economia. Entretanto, o que ocorreu? Lenin foi assassinado, levou um tiro na cabeça, foi assassinado, e a Revolução, muito jovem, muito nova, ainda não tinha mecanismos de, vamos dizer assim, de sua institucionalização, de como fazer a transição do poder. Abriu-se uma luta sucessória entre o líder e comandante do Exército Vermelho, o Leon Trotsky, o grande herói dele lá que estruturou o Exército Vermelho, e o Stalin, que era um burocrata do partido ligado à polícia política. Venceu Stalin, Trotsky foi expurgado e o Stalin assumiu o controle do partido a mão de ferro, fazendo uma série de expurgos de adversários. E foi no período de governo de Stalin que se institucionalizou a Revolução Russa. Sim, porque as revoluções ocorrem como um período insurrecional e depois do evento é que suas conquistas, suas inovações vão ser transformadas em instituições duradouras nas sociedades. Então sempre foi assim. Né? Na China, uma revolução de camponeses no século XIV destronou o poderoso Império Mongol. E depois, destronado, eles fizeram o quê? Construíram uma nova dinastia. Né? A própria Revolução Francesa de 1789, que chegou ao auge liderado pelos jacobinos, pelos radicais, Robespierre, implantando direitos trabalhistas e sociais, etc., ela só foi estruturada pelo Napoleão. Pelo Napoleão que estruturou a economia do exército francês, que patrocinou a Revolução Industrial na França. O Napoleão que se autoproclamou imperador. Na Rússia, a mesma coisa. A Revolução foi feita e sustentada pelos sovietes, que eram organizações de trabalhadores que apoiaram o Partido Bolchevique e chegaram ao poder. Nessa organização de trabalhadores não haviam só bolcheviques, eram todos trabalhadores, inclusive com uma presença muito forte de anarquistas. Os anarquistas, Bakunin era russo, os anarquistas tinham muita importância no movimento operário russo. Entretanto, durante o período de guerra civil, pela necessidade óbvia, de combater os inimigos e centralizar os recursos, o Exército Vermelho tomou uma importância muito grande. O Exército era tudo, era o que mantinha o Estado. Isso é muito comum em revoluções. E quando o Exército assume uma posição muito importante, o que via de regra a gente assiste é que os militares acabam tomando o poder. Foi assim no Brasil. Depois da Guerra do Paraguai, assim que o Exército Brasileiro foi criado, 10 anos depois, quando o Estado Imperial entrou em crise após a abolição, os militares da golpe de Estado se habilitaram no poder. Na Rússia era previsível que isso acontecesse, mas não aconteceu por quê? Porque o Trotsky organizou o Exército Vermelho em uma ligação quase simbiótica com o Partido Comunista. Todos os batalhões tinham comandante militar e tinham comissário do partido, enfim, havia uma importância muito grande da burocracia do partido na estruturação do exército e no resto da sociedade, na reorganização da economia russa,
que foi extremamente difícil. A Rússia viveu um período de cerco, era um bloqueio econômico feroz. Os países que surgiram na Europa Oriental, após a dissolução do Império Austro-Húngaro, eles eram tratados como um cordão sanitário para evitar a propagação do bolchevismo. Não havia comércio com a Rússia. Os russos que tinham uma indústria atrasada tiveram que desenvolver sua tecnologia ou pela espionagem ou contratando técnicos estrangeiros, muitos americanos, aliás, muitos negros americanos que encontraram na Rússia uma possibilidade de crescer profissionalmente, já que os Estados Unidos é um país de segregação racial, né? Só na década de 1960 que vieram as leis de igualdade social, né? Muito bem, e essa sociedade russa, ela acabou se cristalizando com o desenvolvimento de uma economia e de uma sociedade extremamente autoritária, controlada pelo Partido Comunista. Os soviéticos vão perdendo a sua importância, aliás, foram muito abalados durante a guerra, com um grande número de mortos e tal. Os soviéticos vão perdendo a sua importância, começam a ser dominados pelos dirigentes do partido. Muitos expurgos do stalinismo não foram só contra os altos burocratas lá ligados ao Stalin, não. Dentro dos soviéticos, os operários anarquistas, trabalhadores, vão ser também expurgados, vão ser mandados para os gulags, para os campos, né? Mas o fato é que, a despeito dessa configuração autoritária, a Rússia socialista, a União Soviética, conseguiu um feito espetacular, um feito econômico, um resultado econômico espetacular, que ninguém esperava. Porque um país atrasado, com baixa tecnologia, com a população no campo, camponeses analfabetos em sua maioria, em uma década construiu uma economia industrial capaz de enfrentar a máquina militar da Alemanha. Enfrentar e vencer, né? A verdade é que, na Segunda Guerra Mundial, quem sustentou o peso da guerra foi o Exército Vermelho, foi a Rússia. No caso da Europa. No Oriente, entre o Japão e os Estados Unidos tiveram protagonismo na vitória, mas na Europa não. Na Europa, quem sustentou o peso do exército, do poder militar gigantesco da Alemanha, foi a Rússia. A França foi derrotada em 2 semanas. A Inglaterra ficou cercada lá na sua ilha, esperando o apoio dos Estados Unidos para, em 1944, poder desembarcar na Europa, enquanto a Rússia aguentou isso sozinha. Aguentou isso sozinha por quê? Porque na década de 30 houve um enorme progresso industrial. A Rússia habilitou na produção de infraestrutura de produção de energia, petróleo, aço, siderurgia. Toda a infraestrutura básica teve um crescimento exponencial que permitiu que, em 1939, o Estado russo pudesse produzir tanque de guerra, avião de guerra, trem, canhão, tudo aquilo que era necessário para enfrentar o exército alemão. E esse grande sucesso econômico, ele pode ser creditado à economia de planejamento socialista, assim como hoje a ultrapassagem virtual, que está acontecendo agora nesse momento, da China, dos Estados Unidos pela China. É por quê? É por causa da economia de planejamento, a economia planejada da sociedade socialista chinesa, que acaba com a anarquia da capitalista, da concorrência, etc., e consegue projetar, planejar os investimentos do Estado, obtendo resultados importantes. Obtendo resultados importantes, os chineses conseguiram, quanto os russos. A questão na Rússia é que foi, pelas necessidades da guerra, etc., houve um investimento maciço, enorme em infraestrutura, na produção de siderurgia, etc., mas não houve na produção de bens de consumo para a população. Isso nós vamos ver quando falarmos sobre Guerra Fria, a disparidade entre a qualidade de vida entre os povos ocidentais e os povos da Cortina de Ferro foi
decisiva para o fim da União Soviética e a debacle no capitalismo. Porém, os resultados econômicos da economia planejada são muito superiores, né, foram muito superiores ao que apresentaram os países ocidentais nesse período. Na próxima aula nós vamos falar sobre o nazifascismo, que foi um movimento que ocorreu em reação ao surgimento da União Soviética e da expansão do socialismo no mundo. Até lá.